Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde. É uma grande alegria para casa recebê-los nesse dia que marca o recomeço das atividades de evangelização do Departamento de Infância e Juventude. Trazemos de igual modo o abraço fraterno do Centro Espírita Leopoldo Cirne, nossa casa de formação, e pedimos a Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, que permaneça conosco nesta tarde, que facilite a nossa concentração para as reflexões que faremos nestes momentos. O tema que trazemos para a tarde de hoje, como veem, é a homossexualidade na visão espírita. Sem nenhuma pretensão de esgotar a temática, que é muito vasta, procuraremos traçar alguns conceitos, desmistificar algumas crenças e mostrar, de alguma forma, a contribuição da doutrina espírita para esse tema que se faz tão atual e tão necessário na vida de todos nós. De início, queremos deixar uma sugestão de leitura. Essa obra, A Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, para nós é a mais completa no movimento espírita sobre o tema, a que traz mais referências e é escrita por um médico, portanto, que tem a autoridade para falar sobre a temática. Andrei Moreira, presidente da Associação Médico Espírita do Estado de Minas Gerais. Para que possamos iniciar o nosso diálogo, as nossas reflexões, nós queríamos dizer que, quando os estudiosos adentram os livros sobre a temática sexualidade, eles falam de 4 componentes sobre a sexualidade humana. O primeiro componente deles que nós queremos trazer para vocês é o de sexo biológico. Nesse momento inicial, passaremos, portanto, por alguns conceitos. O sexo biológico pode ser o masculino ou o feminino. Em que consiste o sexo biológico? São as características físicas que nós trazemos ao nascer. Via de regra, o homem nasce com a sua genitália masculina, um pênis, 2 testículos e toda uma estrutura hormonal que permeia o seu organismo. Enquanto que a mulher nasce com uma vagina, também dotada de todo um componente hormonal que vai formar o seu corpo físico. A medicina ainda irá falar sobre o hermafroditismo, que é quando a criatura nasce com esses 2 sexos, não tem o sexo identificado, e a medicina, geralmente, nos primeiros anos de vida, faz a devida correção. Além do sexo biológico, um outro componente da sexualidade que podemos identificar é a identidade sexual ou identidade de gênero, que significa, em síntese, aquilo que a criatura se sente quando olha no espelho. Logo, essa identidade sexual, que pode ser masculina ou feminina, independe do sexo biológico, porque nós veremos, en passant, brevemente, que um homem, do ponto de vista fisiológico, físico, pode se sentir uma mulher. A identidade sexual dele é feminina. Podemos traçar um terceiro componente, a orientação sexual, que significa, como o próprio nome diz, a orientação do desejo afetivo sexual que nós temos para outras pessoas. Ela pode ser baseada nesse componente, a criatura pode ser heterossexual, homo ou bissexual. Nós aprofundaremos esse componente no próximo slide. Percebamos que a terminologia correta não é opção sexual. A ciência nos ensina que a opção é algo que nós podemos mudar com o nosso desejo, rapidamente. Por isso que é preferível se utilizar da expressão orientação sexual e não opção. Por fim, podemos traçar um 4º componente da sexualidade, o papel sexual, que pode ser ativo ou passivo. Geralmente é aquilo que a sociedade vê de um casal. Num casal há sempre aquele que é mais enéstico, que é menos sensível, e aquele outro componente que é uma pessoa mais sensível, tem um coração mais aguçado para compreender os detalhes da vida. Normalmente, o papel ativo está com o homem e o papel passivo com a mulher. Muito embora o desenvolvimento histórico-social da nossa sociedade venha desconstruindo ou remodelando essa perspectiva. Por isso que vemos, por exemplo, mulheres atuando no futebol. Era antes um papel estritamente atribuído ao homem, né? E vice-versa, o homem cuidando da casa,
dos afazeres domésticos, da criação dos filhos, algo que era ligado estritamente ao papel sexual passivo, que estava mais ligado à mulher. Nós prometemos que iríamos adentrar mais profundamente no componente orientação sexual. E é exatamente isso de que fala o nosso próximo slide. Podemos citar o primeiro componente, a primeira orientação sexual, a heterossexualidade. O heterossexual, via de regra, é aquele que tem a identidade sexual compatível com o seu sexo biológico e a orientação sexual voltada para pessoas do sexo oposto. Eu peço licença a vocês para me utilizar como exemplo em todas as hipóteses. Eu, André, sendo heterossexual, eu nasci com um pênis e com uma estrutura hormonal masculina, me olho diante do espelho, me sinto um homem e me sinto sexualmente atraído por mulheres. Logo, sob essa perspectiva, eu sou heterossexual. Uma outra orientação sexual, a homossexualidade, que é o foco do nosso estudo na tarde de hoje. O homossexual é aquele que, via de regra, traz a sua identidade de gênero compatível com o seu sexo biológico e sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Eu, André, homossexual, me olho diante do espelho, me sinto e me vejo como um homem, de fato. E me sinto atraído sexualmente por homens. Logo, nesse conceito, eu sou homossexual. Um terceiro que nós podemos trazer, a bissexualidade. O indivíduo bissexual é aquele que, via de regra, traz a sua identidade de acordo com o seu sexo biológico e apresenta atração sexual por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas do sexo oposto. Eu, André, sou bissexual. Eu me olho diante do espelho, eu me sinto homem. E me sinto atraído por pessoas dos dois sexos, tanto homens quanto mulheres. Poderíamos ainda citar uma quarta orientação sexual, a dos assexuados. São aqueles que a ciência afirma que tem pouquíssimo ou quase nenhum, ou ainda nenhum, desejo, atração sexual por outras pessoas. Nós temos pouquíssimos dados sobre essa orientação sexual. A ciência, na Classificação Internacional de Doenças, que é um documento oficial produzido pela Organização Mundial de Saúde, órgão vinculado à ONU, considera como um transtorno a assexualidade ou assexualismo, transtorno do desejo sexual hipoativo, porque a ciência considera que todo ser humano saudável tem um mínimo de atração sexual. Há uma polêmica sobre esse tema. O CID-11, que é um outro catálogo que virá atualizar este, poderá trazer a supressão, ou seja, poderá tirar do seu catálogo de doenças essa orientação. Nós temos que aguardar o desenrolar dos fatos e dos conhecimentos científicos para saber em que a assexualidade consiste. E, por último, poderíamos falar do transexual, que é uma definição baseada no psiquismo da criatura. O transexual é aquele que tem a identidade de gênero, a identidade sexual oposta à do seu sexo biológico e que pode sentir atração tanto por homens como por mulheres. O meu exemplo, novamente, eu, André, na condição de transexual, eu me olho no espelho e eu me sinto uma mulher, podendo ter atração por homens ou por mulheres. Hoje, atualmente, a ciência identifica que as pessoas transexuais, elas têm tendências de se automutilar, não se sentem bem com o seu próprio corpo e desejam fazer cirurgias de mudança de sexo. É por isso que ela ainda se encontra como um transtorno mental, qualificado de transtorno de identidade sexual, com presença de tentativa de automutilação e autoextermínio. Eis aqui um ponto ainda aberto para a ciência. O CID-11, que nós já fizemos referência, poderá alterar essa orientação sexual e retirá-la da classificação como doença. Nós teremos também que aguardar o desenrolar dos fatos. Seguindo adiante, nesses conceitos iniciais, nós teremos que diferenciar orientação sexual de comportamento sexual. Sendo certo que a orientação sexual nós já definimos e que o comportamento sexual diz respeito a uma fase ou momento da vida da pessoa em que ela pode apresentar um comportamento que destoa, que é diferente da sua orientação sexual. Vamos aos exemplos para facilitar.
O primeiro deles, experimentações na adolescência. O período da juventude é um período em que se busca experimentar sensações. E é muito possível, diz-nos os estudiosos, que um jovem heterossexual, buscando muitas vezes liberar a sua libido, a sua tensão, ele, por curiosidade, em outros casos, poderá se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Mas passado a efervescência da juventude, da adolescência, por exemplo, ele poderá ver-se, por exemplo, como uma criatura heterossexual. Ou seja, aquele comportamento homossexual foi momentâneo, foi apenas, como o próprio nome diz, um comportamento e não a própria orientação sexual da pessoa. Um outro exemplo, homossexualidade situacional. Homens em guerra, especialmente guerras mais antigas, em que os soldados passavam muito tempo longe das suas famílias e, na expectativa de canalizar a sua energia sexual, tinham contatos sexuais com homens da mesma tropa, por exemplo. Quando a guerra acabava e eles voltavam para os seus lares, percebiam que eram, de fato, heterossexuais, que aquela foi uma situação momentânea em razão da guerra. Um terceiro caso que nós podemos trazer, a doença mental. Existem doenças mentais, dizem os estudiosos, que podem causar na criatura um comportamento sexual diferente da sua orientação. E, por fim, compulsões sexuais. A criatura, nós já chegamos a citar, que busca liberar as suas tensões sexuais e torna essa característica um problema, uma compulsão. Ela pode ter esse comportamento homossexual, por exemplo, sem que a sua orientação seja aquela. Está clara a diferença entre o comportamento, algo pontual, e a orientação sexual da pessoa? Então vamos adiante. Do ponto de vista histórico, é muito interessante o estudo acerca da homossexualidade. Disse, Andrei Moreira constata, que o registro mais antigo de homossexualidade encontrado na espécie humana é de um fóssil de 12 mil anos antes de Cristo, um fóssil humano, de um guerreiro de tribo que foi encontrado com seu corpo totalmente preservado, porque estava congelado, e em seu ânus havia sêmen, que tinha um material genético diferente do seu. Então a ciência considera que esse é um dos primeiros casos de homossexualidade encontrada na espécie humana. E os registros históricos, também muito antigos, irão nos dizer da presença da homossexualidade na mitologia grega, por exemplo, entre os imperadores romanos, até chegarmos nos dias atuais, neste século que estamos vivendo. Por que estudar esse tema? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Sexo e Obsessão, do ano de 2002, publicada em 2002 pela psicografia de Divaldo Franco, irá nos dizer que o número de homossexuais nos próximos anos seria tão expressivo que já era necessário, desde já, que psicólogos, psiquiatras, sociólogos, estudiosos do comportamento humano debruçassem os seus estudos sobre a temática, buscando equacionar os desafios que a temática nos traz. E esse é o objetivo nosso na noite de hoje. A informação de Filomeno de Miranda parece que foi confirmada. Porque, baseado também na obra de Andrei Moreira, nós trazemos alguns dados atuais sobre o tema. De 2% a 13% da população em geral é homossexual, apontou uma pesquisa realizada em 2011. A orientação homossexual é crime em alguns países, como na Arábia Saudita, na Mauritânia e no Iêmen. E pasmem, somente em 1994, a Alemanha, país ocidental, excluiu do seu Código Criminal o polêmico parágrafo 175, que criminalizava a prática homossexual. Esse artigo, esse parágrafo, sofreu várias emendas ao longo dos anos, mas ele só foi revogado, de fato, do ordenamento jurídico daquele país em 1994. Alguns dados muito alarmantes sobre preconceito e homofobia. O Brasil, no ano de 2011, ficou em primeiro lugar no ranking mundial de violência contra homossexuais. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
ainda precisando aparar muitas arestas para sentir o Evangelho em seus corações. Talvez por isso, pessoas homossexuais estão mais propensas a doenças mentais, suicídio, abuso de substâncias e autoagressão deliberada em comparação com pessoas heterossexuais. Essa foi uma pesquisa realizada em 2008 no país, na Inglaterra. 17 milhões de homossexuais existem no Brasil e apenas 5% deles assumiu a sua orientação sexual. E um último dado, a título de ilustração, existem mais de 60 mil casais homossexuais vivendo sob o mesmo teto, de acordo com o censo do ano de 2000. Diante disso, o que a ciência tem a nos falar sobre esse tema? Quais são as causas da homossexualidade para o cientista? Numa primeira análise biológica, alguns cientistas apontam que a causa da homossexualidade pode ser encontrada nos hormônios, produção hormonal diferenciada ou problemática para alguns. As pesquisas pouco avançaram nesse campo, porque os próprios pesquisadores chegaram à conclusão de que o comportamento, a orientação sexual é algo muito mais ligado à psique da criatura do que aos seus hormônios. A ciência busca na genética encontrar causas para essa orientação. Já existem muitas pesquisas que demonstram que existem um número considerável de irmãos e irmãs que são homossexuais. Contudo, apesar das pesquisas, os próprios pesquisadores ainda não conseguiram isolar um gene que desperte a homossexualidade. É inconclusiva a pesquisa biológica com base na genética. Muitos outros buscam encontrar no corpo físico dos homossexuais alguma característica que lhe diferencie dos heterossexuais. Seria, portanto, análises anatômicas no intuito de buscar respostas, causalidades para essa orientação. Ainda não há conclusão também nesse tópico. Mas, e a psiquiatria e a psicologia? O que teriam elas a dizer? Percebemos nessa foto a famosa imagem de Freud, o grande pai desta área da ciência, da psicanálise. Pois bem, existem alguns registros de Freud que apontam que a homossexualidade, por ele chamada de homossexualismo, em alguns textos, na realidade é uma má formação do complexo de Édipo. Nós não temos tempo para aprofundar a temática, mas Freud afirma que esse complexo de Édipo, que se fortalece, que se faz nos primeiros anos de idade da criança, quando ele é mal formado, quando ele não é feito na sua integralidade, pode gerar um ser homossexual. Em que pese haver também textos de Freud que afirmam que há homossexuais que desenvolvem-se naturalmente, que se desenvolvem do ponto de vista psicológico, normalmente sem apresentar conflito. Os pós-freudianos, nós queríamos fazer uma análise histórica, muitos freudianos deram à homossexualidade um caráter patológico. Por isso ela era chamada de homossexualismo. E foi graças a alguns freudianos, como Bieber, que o homossexualismo passou a ser tratado como uma doença e o tratamento para tal doença era algo extremamente chocante, como, por exemplo, choques elétricos na criatura que apresentava aquela orientação. Mas o tempo foi passando e outros campos da psicologia, como a de Carl Gustav Jung, a junguiana, viria a afirmar que o comportamento homossexual, melhor dizendo, a orientação homossexual, seria uma variante do comportamento humano e que, por si só, isoladamente, não representam enfermidade. Alguns psicólogos junguianos adotam essa tese. E qual a grande conclusão para psicólogos e psiquiatras? A homossexualidade ainda é um tema em aberto. É inconclusiva, não há consenso acerca de sua causalidade. É interessante dizer que ela deixou de ser doença. A homossexualidade não é mais uma doença para a academia. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria
retirou do seu quadro a doença homossexualismo. Em 75, foi a vez da Associação Americana de Psicologia. No Brasil, apenas em 85, o Conselho Federal Brasileiro de Psicologia deixou de considerar o homossexualismo uma doença. E, finalmente, a Organização Mundial de Saúde retirou do CID, da Classificação Internacional de Doenças, essa orientação afetiva. É por isso que no dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia, apesar de que a OMS só declarou isso 2 ou 3 anos depois. É interessante dizermos que a terminologia adequada nos dias de hoje para essa temática não é mais homossexualismo, justamente por essa razão. Porque quando essa orientação afetiva era considerada uma doença, ela era chamada de homossexualismo. Por isso que hoje o correto em relação a essa palavra é chamarmos de homossexualidade e não de homossexualismo. É interessante dizermos que a ciência nos diz que quando a criatura homossexual ou heterossexual apresenta conflitos em relação à sua sexualidade, ela não aceita, por exemplo, a sua sexualidade, ela pode ter uma orientação sexual egodistônica, que é considerada uma enfermidade, um transtorno mental. CID-10, F66.1. Percebam que não é a homossexualidade que é uma doença, mas a dificuldade da criatura em lidar com a sua orientação sexual. Está clara a diferença? Então vamos entrar, meus amigos, no coração do nosso estudo. A contribuição da doutrina espírita sobre essa temática. É necessário nós dizermos que a doutrina espírita, ela abre o leque quando estudamos esse tema. Porque, diversamente das ciências tradicionais, que enxergam a criatura a partir do seu berço para diante, a doutrina espírita enxerga em cada criatura encarnada um espírito antigo, com muitas vivências, com uso diversos das suas energias sexuais, de níveis diferentes de amorosidade para com as outras criaturas. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós temos sempre que partirmos da base de Allan Kardec, e mais precisamente da obra mais importante que temos na doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o nosso livro base. Allan Kardec não abordou o tema de forma direta no Livro dos Espíritos, mas ele fez 3 perguntas que queria trazer para vocês, porque elas serão muito importantes para a compreensão dessa temática. Na questão 202, melhor dizendo, Allan Kardec, quando abordou a pluralidade das existências e sexo nos espíritos, perguntou: tem sexos os espíritos? O que foi que eles responderam? Alguém sabe? Não? Então o espírito é assexuado? Não como entendeis. Perfeito. A resposta dos espíritos foi a que Merlânio disse: não como as entendeis, porque entre eles há amor e simpatia. O que os espíritos nos disseram é que os espíritos não têm sexos biológicos como nós o temos, mas eles têm energia sexual, que é um tipo de energia que nos acompanha desde que nós nos formamos. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, obra psicografada por Chico, vai falar que desde quando o elétron girava em torno do núcleo, nos átomos, nas substâncias primitivas, aquilo ali era o começo, o primórdio da energia sexual, que estava nascendo e é trabalhada em todas as espécies até desaguar em nós, seres humanos. Allan Kardec prossegue e pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem: sim, é exatamente dessa forma que acontece. Eles encarnam em homens e encarnam em corpos femininos. Quando errante, ou seja, entre uma encarnação em outra, quando ele está lá no mundo espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Os benfeitores respondem: para eles,
isso pouco importa. O que importa são as provas pelas quais eles irão passar. E Allan Kardec tece um curto e inteligente comentário sobre esse tema, dizendo que é necessário que nós encarnemos, tanto como homens como mulheres, para termos as sensibilidades que são inerentes a cada sexo, o masculino e o feminino. Baseado nessa ideia, Alberto Almeida, terapeuta espírita, construiu um triângulo que nós queremos trazer para vocês porque achamos muito interessante. E ele diz que a nossa energia sexual, que transita especialmente pelo nosso centro genésico, que é um chakra do nosso organismo, um ponto de força, um centro vital, ela pode caminhar por 3 direções. Para a reprodução, eu sei que a letra está pequena, mas eu vou ler para vocês. A reprodução, naturalmente, a reprodução da espécie. Para, parte de cima do triângulo, a revitalização do afeto. Casais que revitalizam o amor que sentem um pelo outro pela relação sexual ou sem ela. É por isso que pessoas que são idosas, por exemplo, que não têm mais uma vida sexual ativa, elas trocam energia sexual pelo carinho, pelo abraço, pelo afeto um com o outro. E o terceiro vértice do triângulo, esse aqui embaixo, estímulos criadores com vistas ao trabalho, a criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura. Esse ponto é muito interessante. E o nosso movimento espírita conhece essa vértice do triângulo por um nomezinho. Alguém sabe? É a tararanã da energia sexual. Sublimação, John. Só podia ser Jesus. A sublimação da energia sexual. E é muito interessante essa colocação, porque nós percebemos que a nossa energia sexual, além de ser aquela utilizada nas relações sexuais, é a mesma que utilizamos como energia criadora no nosso trabalho, por exemplo. Lionel Messi, maior jogador do mundo, por quem eu tenho muita admiração, ganhou 5 Globos de Ouro. Quem assiste um jogo de Barcelona não passa indiferente à sua atuação. É absurdamente impressionante o que ele consegue fazer. É a sua energia sexual dedicada à habilidade das pernas e à arte de fazer gol. Alguns outros espíritos, como Chico Xavier, dedicaram de forma exclusiva a sua energia sexual para o bem, para o belo. Chico, como nós sabemos, não se casou, não tinha uma vida sexual afetiva com outra pessoa. Dedicou-se integralmente à psicografia, à mediunidade, ao trabalho com os espíritos, enfim. Baseado nessa ideia e nos conceitos que nós já vimos, nós precisamos desfazer ou rever alguns conceitos e posicionamentos que se tornaram históricos dentro do nosso movimento espírita. Por exemplo, às vezes é muito comum, quando alguém pergunta a um espírito o que é o homossexual, ele dizer assim: os homossexuais são os invertidos. Se nós entendermos que invertido é você estar no corpo masculino e se sentir uma mulher, nós vamos perceber que esse é o conceito de transexual que nós vimos lá atrás. E não podemos fazer a generalização. Peguemos, por exemplo, um trecho de Emmanuel, na obra Vida e Sexo, que, aliás, é uma obra maravilhosa sobre esse tema, fininha, dessa finurinha, mas o que tem de importante é absurdo. O que Emmanuel consegue dizer com poucas palavras. Recomendo a todos. Emmanuel diz: a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade. Percebamos que a obra foi escrita na década de 70, e talvez, naquela época, essas duas palavras designassem a mesma coisa, mas hoje, essa não é mais a realidade. A própria literatura espírita precisa ser atualizada pelos nossos olhos, daqueles que a interpretamos. Por isso é necessário o cuidado ao analisar tais posições ou tais terminologias. Por fim, nós queríamos destacar as posições de Jorge Andréa e Herculano Pires, 2 excelentes espíritas e grandes estudiosos. A obra de Jorge Andréa, uma das mais conhecidas, Forças Sexuais da Alma, publicada na década de 70, afirma que a homossexualidade é uma patologia.
e que a criatura homossexual deve sublimar a sua energia, evitando a prática sexual. Jorge Andréa é um excelente espírita, um grande estudioso. Mas a obra que ele publicou é de 1978, se eu não me engano. É na década de 70. Quando, inclusive para a própria Organização Mundial de Saúde, quando, para o meio acadêmico, predominantemente a homossexualidade ainda era uma doença. Então, quando nós formos analisar todas essas obras, é preciso tomar cuidado em relação à data, em relação ao pensamento do autor, lembrando-se que Allan Kardec não se referiu de forma direta ao tema no Livro dos Espíritos, e que tais posições refletem a posição de estudiosos da doutrina espírita, que podem estar de acordo ou em desacordo com a ideia que é mostrada em geral na codificação. A partir dessas noções, quais seriam as causas da homossexualidade para a doutrina espírita? Por que existem criaturas que nascem, ou melhor dizendo, que renascem com essa condição, com essa orientação sexual? Voltando à ideia de que somos espíritos muito antigos, que tivemos muitas vivências, de acordo com o material que nós pesquisamos, nós trouxemos algumas causalidades, como dissemos, sem a pretensão de esgotar a temática. É por isso que poderemos encontrar uma primeira causalidade, que nós queríamos chamar, emprestando-se da ideia de André Moreira, de consequência natural do reflexo mental e emocional, condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. O que quer dizer isso? A criatura que encarna durante muito tempo como homem ou como mulher. É muito interessante, porque Allan Kardec, de forma magistral, vai pincelar essa causalidade. Na Revista Espírita, não é na codificação, mas é na Revista Espírita, que é um jornal, né, que ele publicava com uma certa periodicidade para comentar os assuntos que ele considerava importantes. Na Revista Espírita, Tribuna Espírita não, é a do Leopoldo. Na Revista Espírita, de 1866, Kardec vai dizer a seguinte colocação: mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, o espírito poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Percebam a percepção do codificador. Em 1866. Notemos que, embora esse artigo não se volte especificamente para a homossexualidade, ele não faz nenhuma crítica negativa àqueles que vivem a homossexualidade em razão de haverem trabalhado aquela orientação durante várias encarnações. Eu, André, encarnei como um homem em várias encarnações, por exemplo. Se na próxima eu reencarnar como mulher, eu posso manter a minha orientação sexual voltada para mulheres. É mais ou menos essa a ideia que a primeira causalidade que nós trazemos quer nos ensinar. Mas nós podemos avançar e ver uma segunda causalidade. Queiroz, eu ia te pedir a gentileza de você pegar um laser que tem na parte externa dessa minha mochila. E eu sei que você vai cortar isso depois para não ficar, né? Na gravação. Na parte externa. Tá clara a abordagem, gente? Tá bom esse ritmo? Então vamos em frente. Ok. Podemos partir para uma segunda causalidade. Expiação. Muitos companheiros do movimento espírita costumam ligar imediatamente a homossexualidade a uma causa expiatória. O que é a expiação?
É você responder ou reajustar as suas contas com as leis divinas em decorrência de um erro que você cometeu em uma existência anterior ou nessa existência atual. Na realidade, os autores vão nos dizer que, de fato, essa pode ser uma das causas. Por exemplo, um homem casado com uma mulher. Esse homem é bastante infiel, maltratou muito aquele coração feminino. Não somente ele, mas o coração de todas as mulheres com quem ele se envolveu. Para que ele possa valorizar aquele sexo feminino que ele tanto maltratou naquela experiência, diz-nos a literatura espírita que, em alguns casos, ele poderá retornar em outra encarnação no corpo feminino, mantendo a atração por mulheres e sendo uma criatura homossexual. Alguns estudiosos e companheiros do movimento espírita vão dizer que, nesse caso, a orientação é que a criatura sublime a sua energia sexual. Por uma questão de honestidade, nós temos que trazer essa informação para vocês. Vamos retornar para esse ponto no final, nas conclusões do nosso estudo. Uma terceira causa que nós podemos trazer, a obsessão. A influência de um espírito sobre outro. A influência negativa de um espírito sobre o outro. Divaldo Pereira Franco conta que certa vez estava em atendimento fraterno, salvo engano, na própria Mansão do Caminho, no centro que ele trabalha lá em Salvador, quando ele se deparou com um homem que vinha lhe socorrer, lhe pedir socorro, melhor dizendo. E dizia assim, ele contou a sua história. Ele era casado com uma mulher e tinha muito amor por ela, a amava, já tinha 2 filhos, era um homem da alta sociedade, tinha muitas posses, muito dinheiro. E ele disse o seguinte a Divaldo: Divaldo, há alguns anos, existem alguns momentos durante a noite que eu sinto uma vontade incontrolável de me relacionar com outros homens. Então, eu consigo dar um jeito, saio de casa e tento nos clubes, a expressão mais antiga, essa história está contada na obra Vida e Sexo e Consciência, que traz algumas palestras de Divaldo escritas, e ele diz assim: eu saio para os clubes e se eu não encontrar uma pessoa que realize o meu desejo, eu busco essa pessoa na rua e tenho a minha relação homossexual com ele. Divaldo vai conversando com aquela pessoa, tentando restabelecer aquele conflito que ele sentia, oferece o tratamento na casa espírita e, ao longo dos dias, Divaldo vai percebendo que todas as vezes que ele atendia aquele homem, ele sentia uma dor estomacal, um desconforto, até que, quando ele estava se recolhendo para dormir, apareceu um espírito para Divaldo e contou o que acontecia. Na verdade, aquele espírito era o obsessor daquele paciente, daquele homem que veio pedir ajuda a Divaldo. E dizia: olha, na nossa última encarnação, nós nos relacionamos e eu tenho muitas diferenças em relação a ele. E vou procurar perturbá-lo em todas as situações. Como aquele espírito tinha o seu afeto voltado para homens, a obsessão permite, muitas vezes, quando muito arraigada, que o obsediado fique com a mesma sintonia, com a mesma atração para com homens também. É uma situação. E daquela forma, Divaldo foi fazendo o tratamento com o espírito, foi trazendo o tratamento com o espírito encarnado, até que ele foi obtendo uma melhora e dizia: Divaldo, eu estou bem melhor, mas de vez em quando ainda me vem uma vontade de me relacionar com homens. E Divaldo sempre dizia: continue, vá em frente, o importante é que você está tentando. Resultado, a obsessão foi tratada, aquele espírito obsessor iria reencarnar como filho do obsediado, e ele, depois desse processo, desse tratamento, identificou-se como um heterossexual, vivendo naturalmente a sua vida, inclusive sexual, com a sua esposa. Percebamos que, neste caso, a causalidade foi um processo obsessivo. Podemos avançar e entrarmos numa quarta e última causalidade, dentre as que podemos trazer na tarde de hoje. Condição reativa decorrente do processo educacional atual ou anterior, ou de traumas infanto-adolescentes. Diz-nos a psicologia, alguns estudiosos, que é muito comum
muito não, mas que é relativamente comum, que criaturas que sofreram abuso sexual durante a infância possam apresentar o comportamento homossexual ou a orientação homossexual em fases da juventude, por exemplo. Buscamos um trauma construído nessa encarnação. Valendo-nos de Alberto Almeida, que nós já citamos e novamente o fazemos, podemos ir a uma história que ele contou, em que ele disse que um paciente lhe procurou, dizendo que estava em conflito, porque embora se achasse que era heterossexual, ele tinha o desejo frequente de ficar com homens. Sentia algo estranho por mulheres, embora ele soubesse que fosse heterossexual. Ele foi se tratar com Alberto Almeida. Alberto Almeida percebeu que, naquele caso, seria interessante que ele fizesse uma regressão de memória. O procedimento foi feito, ele caminhou psiquicamente para uma encarnação anterior e se viu como escravo no Brasil, no tempo em que a escravidão era lícita, era legal. Enquanto escravo, se apaixonou por uma escrava. Ocorre que o senhor de engenho, o proprietário, o dono daqueles escravos, conforme nomenclatura da época, tinha interesses na escrava. Percebendo que a escrava formou um triângulo amoroso, entenderam? Percebendo que a escrava correspondia às intenções do escravo, o senhor de engenho, para ficar com a mulher, castrou o escravo. Quais foram as conclusões de Alberto Almeida? Ele conseguiu entender por que é que, quando aquele paciente chegava próximo a mulheres, ele se sentia imediatamente retraído e buscava o seu desejo, canalizar o seu desejo sexual para criaturas do mesmo sexo. É que a castração que ele sofreu na outra encarnação, embora não tenha vindo para esta, porque ele era plenamente saudável desde uma perspectiva biológica, ele tinha o pênis, os testículos totalmente saudáveis, a castração psíquica passou de uma encarnação para outra. Então, inconscientemente, quando ele se aproximava de uma mulher, o seu inconsciente trazia a lembrança de que aquele comportamento, aquela posição, aquele movimento já lhe tinha causado a castração numa encarnação anterior. Resultado, ele fez o tratamento em nível psicológico com Alberto Almeida, conseguiu superar o trauma e depois da superação do trauma, ele passou a viver a sua vida de acordo com a sua orientação sexual heterossexual. Percebamos que o problema não era a homossexualidade em si, mas o trauma que ele trazia de uma encarnação anterior. Está claro também? Para nos aproximarmos do fim, queríamos trazer duas questões relevantes para vocês. A primeira, a do casamento homossexual. Do ponto de vista moral, é lícito que duas criaturas do mesmo sexo se juntem e formem um casal? Essa pergunta foi feita a Emmanuel, na década de 70, registrada no jornal Folha Espírita. E Emmanuel disse, pela mediunidade de Chico Xavier, o seguinte: vocês conhecem a questão X do Livro dos Espíritos? Naturalmente que conhecem. Então, se vocês conhecem essa questão e essa resposta, vocês já têm condições de responder essa pergunta. A questão a que Emmanuel se referia era essa, a 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Alguém percebeu alguma coisa? Allan Kardec, ao formular a pergunta, não utiliza um homem e uma mulher, mas sim dois seres. Para mim, Emmanuel quis se referir a esse termo, mas, naturalmente, cada um de vocês poderá fazer uma reflexão e, estudando o Livro dos Espíritos, chegar às suas próprias conclusões. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, desde 2011, reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Uma segunda questão que nós queremos trazer
é a da adoção de homossexuais. A adoção por casais homossexuais. É curioso que Divaldo Pereira Franco, nós novamente fazemos referência a ele por considerá-lo uma grande referência em todos os assuntos da doutrina espírita. Ele diz que, inicialmente, quando essa questão lhe foi posta à tona, ele tinha uma resistência muito grande, porque acreditava que, de acordo com os estudos psicológicos que fazia, que a presença do homem e da mulher para a estrutura psicológica da criança era muito importante. E que, como numa relação homossexual isso não seria possível, era provável ou possível que a criança tivesse problemas de ordem psicológica por causa disso. Até que Joana de Ângeles, percebendo algumas preocupações de Divaldo, inclusive aquela em que ele pensou que a adoção por casais homossexuais estimularia os filhos, em vendo a relação dos pais, a procurarem outras pessoas do mesmo sexo, Joana chegou para Divaldo, ele mesmo conta, e diz assim: meu filho, os homossexuais vêm de que tipo de casais? De heterossexuais. Então é natural que esse não seja o problema. E o próprio Divaldo diz, isso está registrado na obra Sexo e Consciência, como nós já dissemos. Hoje eu percebo que é muito melhor que a criança, ao invés de estar nas ruas ou em orfanato, sem receber o carinho adequado, a educação necessária, possa ter um lar. Porque o mais importante em um lar não é o tipo de formação que o casal possui, mas os valores que ele vai passar para as crianças. Pesquisas realizadas há pouco mais de 10 anos, dentre elas uma que chamou muito a atenção na Inglaterra, salvo engano, está registrada na obra do Andrei Moreira, pegou 17 crianças, filhas e filhos de casais homossexuais do sexo feminino e avaliaram durante anos o seu comportamento em comparação com as crianças que eram filhas de casais heterossexuais. Conclusão do estudo: as crianças filhas de casais homossexuais não apresentaram nenhuma problemática, se comparada às crianças heterossexuais, filhas de casais heterossexuais. E muito mais do que isso, algumas delas se desenvolveram ainda melhor. Tinham facilidade em lidar com as diferenças. Nós aprendemos com o Espiritismo que os laços de família verdadeiros não são o da consanguinidade, mas os espirituais. E esse pode ser um norte para cada um de nós quando nos depararmos com esse ponto. No Brasil, a primeira jurisprudência, ou seja, a primeira decisão de juiz acerca desse tema, ocorreu no interior de São Paulo, no ano de 2006, quando o juiz reconheceu que esse casal de cabeleireiros poderia adotar essa pequena e linda criança. E diz-nos, muitos juízes, que, muitas vezes, aquela criança negra, mais velha de 9 anos, que muitos casais heterossexuais não querem adotar, são os homossexuais que ali chegam e adotam. Podemos, portanto, adentrar em nossas conclusões, trazendo um pensamento muito interessante de André Luiz, espírito, pela psicografia de Chico, quando ele falou que erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. E essa é a frase que mais me chamou a atenção. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Jesus era judeu. E para o judaísmo, a família era algo muito importante. O casamento era algo muito importante. A perpetuação da espécie daquele povo. Jesus não se casou, segundo as informações majoritárias. E mesmo assim construiu a maior família que qualquer ser humano na Terra poderia constituir. Nas nossas conclusões, queremos deixar 2 mensagens.
Uma para o homossexual, que pode se perguntar: eu devo ou não devo viver a minha orientação? E eu vou responder: atenção, eu não sei. Somente a criatura homossexual, de acordo com as informações que damos, que a doutrina espírita passa, pode compreender a sua condição e tomar a decisão que seja mais benéfica em seu favor. Seria extremamente violento da minha parte se eu dissesse que você, homossexual, deveria sublimar a sua energia. Primeiro que eu não tenho esse direito. Emmanuel diz na introdução de Vida e Sexo: o sexo é matéria pertinente à consciência de cada um. Quantos estão preparados para fazer a sublimação sexual nesta encarnação? Podemos até contar nos dedos. Não é? E existem criaturas homossexuais, eu conheço casais, que têm uma vida muito bem desenvolvida, que não apresentam conflito ou sofrimento em razão da sua orientação. Porém, por outro lado, seria muito violento da minha parte se eu dissesse que ela deveria, sim, homossexual, você deve viver a sua orientação. Porque muitas vezes a criatura homossexual se encontra num estado de múltiplos parceiros e precisa, assim como todos os heterossexuais, educar a sua energia sexual. Porque muitas vezes aquilo pode ser um comportamento homossexual e não a própria orientação da pessoa, como nós estudamos. Porque aquilo pode ter uma causa obsessiva. Eu não sei. O que cabe a cada um de nós é, de acordo com as informações que o Espiritismo nos dá, e que abrange um leque muito grande para as nossas vidas, possamos estudar a questão e tomar as nossas próprias decisões. O Espiritismo não prescreve modelos de comportamento como um receituário médico. Ele dá noções gerais sobre o tema e deixa a criatura exercer o direito de ser livre, de tomar as suas próprias decisões e de se responsabilizar por elas. É por isso que Emmanuel, em Vida e Sexo, vai nos dizer que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas seguintes normas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. É necessário muitas vezes desconstruir de nós preconceitos construídos durante toda uma vida. Muitas vezes, para o pai ou a mãe que vê o seu filho com essa condição, com essa orientação sexual, ela ou ele, pai e mãe, fazer o seu processo de luto. Porque muitas vezes ela tem expectativa de que nasça um neto biológico, um neto com as características físicas suas, dos filhos, e isso às vezes não vai ser possível dentro de uma relação homossexual. Porém, a nossa maior mensagem, o nosso grande roteiro ou objetivo é a capacidade que nós temos, a determinação que nós temos de desenvolver a nossa capacidade de amar. Em todos os lugares, no centro espírita, a posição de acolhimento, de receber em todos os lugares por onde nós passemos a criatura que tem essa condição. Ampará-la, ajudá-la, porque o amor será sempre a nossa grande solução para equacionar os nossos desafios. Muito boa tarde e muita paz a todos.